Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que você já vem conhecendo, venho trazendo as celebridades do mundo da medicina para tentar abrilhantar um pouquinho a minha e a cabeça de vocês aí. Tomara que a gente consiga cada vez mais trazer super convidados aí com histórias diferentes e que consigam fazer com que a gente pense um pouquinho fora da caixa e consiga encontrar alguns caminhos que a faculdade ou que a medicina não tenha falado para a gente. Hoje aí uma grande convidada, a doutora Lilian Arai, médica otorrinolaringologista, sempre um problema, né? Formada pela USP, médica pela USP, otorrino pela USP, depois ela foi fazer estágio no Japão, aí temos que saber sobre isso. Fundadora do HackMed, isso aí, aí já vai consumir todo o nosso episódio, mas tudo bem. Autora de livro Pais Olímpicos, cofundadora do Grupo Apoio ao Aprendizado, super ganhadora de um grande prêmio na Câmara dos Deputados, né? Que isso daí eu vi, esse vídeo é mó barato, hein? Por sinal, doutora Aline. Mulher empreendedora. E quero saber, vou colocar aqui um hit aqui, como recomeçar a vida após os 50 anos de idade. Isso daí aqui também é emblemático aí, vou estar fazendo um super corte aqui dentro dessa fala dela. Muito prazer, doutora Aline. Tudo bem? Tudo bom, Ricardo? Tudo bom, pessoal? Eu quero dizer que para mim é uma honra enorme estar aqui, podendo conversar um pouquinho sobre os caminhos que eu vim seguindo, né? E assim, eu acho que, como eu sempre costumo dizer, eu que já sou um pouco mais jovem há mais tempo, então hoje eu consigo olhar um pouquinho a minha vida de trás para frente, né? Então, parece que, como diz Steve Jobs, a vida é um ligar de pontos, muita coisa que a gente foi fazendo que parecia que não tinha muito sentido, hoje foi tudo costurando e aí deu no que deu, né? Então, eu acho que, assim, é gostoso a gente poder contar um pouquinho de como que foi toda essa jornada, porque tem muita gente que está, né, chegando, está caminhando e às vezes pode estar sentindo aí que algumas coisas não fazem sentido, mas cabe a gente, né? Eu acho que ir costurando isso e trazer propósito. Eu acho que mais do que tudo hoje eu vejo assim que eu posso trabalhar, eu acordo, eu sou motivada a trabalhar e fazer coisas justamente por esse propósito. E porque hoje dá para fazer isso justamente por todos os percalços da vida, né? Sinceramente, estava brincando com você antes da gente começar a gravar, que eu estou curioso para ouvir tua história mesmo. Mas é que tem um ponto assim que eu acho muito interessante da tua história aí que você vem aí apresentando, né? Que a gente hoje vê muita questão da luta da mulher para ocupar o mercado de trabalho, para se posicionar, do empoderamento feminino, né? Mas assim, eu acho que são mulheres que estão literalmente buscando aquilo. E o que eu não recrimino, é uma característica. O que parece para mim, que eu estou aqui curioso para saber, é que você teve uma jornada e um caminho, que obviamente que as suas escolhas foram diferentes, mas tipo, como de muitas mulheres brasileiras, né? E você optou em pontos chaves aí da tua vida, e aí, obviamente, que isso acredito eu, que te diferenciou, né? Tomou risco, né? Você tomou umas certas escolhas aí que foram um pouquinho diferentes, né? Você vê dessa forma? Olha, eu acho que assim, a vida da gente ela é feita de escolhas. Escolha implica em renúncia. Então, em alguns momentos que eu tive que fazer alguma escolha, eu acabei renunciando a outra coisa. Mas como que a gente sabe se a nossa escolha está certa ou não? Não tem jeito de saber, resta a gente fazer essa escolha dar certo. Uhum. Então, assim, eu falo que antes mesmo de saber como se fazia filho, eu falava que eu queria ser mãe, né? Então, imagina o que que é isso, né, 50 anos atrás. É, então, a maternidade para mim era muito forte. Só que eu nasci numa família que não tinha muito condições Ah, financeiras, né? peraí, não Então, falei isso. Pera, deixa eu te interromper. é. Quantos médicos que já estão formados aí nessa família? Então, é assim, eu e Não, minhas seus filhos, duas irmãs. abaixo de Ah, você. não, eu tenho uma filha que ela está fazendo R1 de pediatria, mas eu tenho um filho mais velho que ele estudou fora, né? E hoje ele mora fora, mora nos Estados Unidos e tudo. Então, mas assim, nessa jornada toda, eu nasci numa família que não tinha muitas condições. E eu nasci, assim, desde pequenininha, meus pais sempre Você falavam que nasceu a onde, única. Lilian?
É em São Paulo. São Mas Paulo eles mesmo, falavam capital? São Paulo capital. E eles falavam que a única herança que eles deixariam para mim seria educação. E eu sempre Legal. cresci pensando nisso e Qual assim, entrei descendência? numa USP japonesa. Eu sou neta. Japonesa direto? Eles eram Sim. japoneses? Não, eu sou neta. Tá. Aí, assim, eu sempre cresci pensando nisso, eu fiz medicina na USP, passei direto e tudo era uma coisa de que eu tinha que passar direto, porque se eu não passasse, meus pais não teriam condições de pagar o cursinho para mim. Então eu Irmãos? tinha que. Tenho mais duas irmãs que são médicas Aham. também. As duas, Então, como é as que é duas. o Eu sou posicionamento a de mais vocês de velha. idade? Eu Mais sou mais velha. velha, daí tenho mais duas irmãs, e todo mundo fez faculdade pública de medicina. E Então a gente veio. você já foi criando problema para as outras, né? Levantou o sarrafo passando Ah, por cima da USP, né? mas assim, é aquela questão, né, da gente. Eu acho que era uma outra época também, né? E aí terminei a faculdade, fiz residência na USP, fui fazer um estágio no Japão. é, Então tinha toda uma carreira ali. Mas aí veio a fase de casar Quando é e que você ter casa? filhos. Eu casei assim, eu fiquei um ano no Japão, voltei, então fiz a residência, fui um ano para o Japão, voltei, daí um ano, casei. Aí mais um ano e pouco nasceu meu primeiro filho. Uhum. E nesse momento, assim, era um momento que a maternidade era muito forte para mim. E eu tive o privilégio de poder trabalhar menos, e foi uma escolha, né? De poder trabalhar menos assim, me dedicar aos filhos. Tá, Então, peraí, vamos entrar nesse detalhe. Como é que foi uma escolha? Por que isso? Teu esposo estava numa condição boa de trabalho, que ele conseguia sim, ele auxiliar vocês mais conseguia. como família? Ele é médico também, para Tá. variar, né? Toda a família aí tem um cunhado médico, assim. Então, Teus pais não médicos, né? não, Você é a primeira da família? meus pais não têm nem estudo O que completo, que eles né? Minha mãe faziam, tem. Lívia? Como é que era? Como é que era manter a casa? Meu pai, assim, estudou só até quinto ano primário, minha mãe até quarto ano primário. Meu pai foi um trabalhador, assim, assalariado a vida inteira, aposentou, criou algumas coisas. Ele tinha uma veia empreendedora ali, montou uma oficina de carro, Aham. essas coisas assim, para se sustentar. Daí, quando eu já estava Tua mãe mais não velha, trabalhava. minha mãe não trabalhava, minha mãe só Tá. cuidava da gente. E Aham. aí chegou quando a minha irmã caçula foi fazer Unicamp, eles foram para Campinas, construíram uma casa lá e hoje essa casa é uma moradia para alunas que estudam lá na Unicamp, Ah, né? legal. Então, assim, eles também tiveram uma jornada que eu admiro demais, porque eles realmente saíram do nada, e conseguiram formar três filhas médicas, né? Então, isso foi algo, assim, o salto que eles deram é, Com certeza. na sociedade foi enorme. E Não, eles aí, devem ter um orgulho imenso disso, né? sim, e aí foi nesse momento que, assim, eu com as crianças pequenas, nossa, eu curtia demais ser mãe turista, buscava filho na Mas você sala, trabalhava, Lívia? Peraí, deixa eu te cortar ali. trabalhava bem pouco. Eu nunca parei de trabalhar como Não, peraí. médica. Então, peraí. Você termina a USP, Uhum. faz quantos anos de residência na 2. USP? Na Dois época anos. eram 2 anos obrigatórios de Tá, residência. O meu equivalente ao R3 eu fiz no Japão. tá. Aí, e isso que eu queria te perguntar. Por que e da onde vem esse Japão aí? Então, o Japão, ele tem um tipo de um incentivo, uma bolsa, para quem é descendente de Ok. japonês poder Uhum. estudar lá com uma bolsa, Você né. Então, falava? não, não, eu sempre aprendi japonês, sei mais ou menos, mas assim, falava pouco, mas a gente, quando é jovem, a gente se aventura a qualquer coisa, né? Misturava inglês, Aham. fazia mímica, sei lá, né? A gente se vira. E aí, né,
eu fui para o Japão numa época que não tinha internet, que não tinha, né? Então era uma É outra fundamental de situação. contextualizar, né? Exato, né? Eu mandava a carta e a carta demorava 20 dias para chegar lá. Eu estava no Japão para chegar aqui, mas 20 dias para ela voltar a resposta, né? Então era esse nível. Para ligar, era Uma carésima a fortuna. ligação, uma Aham. fortuna. Eu economizava em comer para poder comprar o cartão de telefone para poder falar com os meus pais, porque eu estava muito carente lá e eu preferia economizar em comida para fazer uma ligação. E você Então foi vivia, você uma morava no fase. hospital, casa de família? Como é que foi Não, esse eu teu morava momento? numa. Tinha uma moradia, né? E eu estava no hospital, considerado um dos 4 melhores hospitais do Japão. Estava trabalhando dentro da área de otorrino, mas o povo lá trabalha demais. Assim, a gente saía, voltava muito tarde, eram muitos trabalhos, era assim, eu estava num ritmo bem acelerado. E assim, foi meu primeiro Natal branco, mas foi um Natal branco tão triste, sabe? Porque lá não é um país cristão, Uhum. então não tem significado. O Natal para a gente tem muito significado de família, mesmo não tendo Sim. relação com a religião, mas tem essa questão, né, de ser um país cristão. Então se valoriza o Natal. E aí o Natal sozinha, branco, lindo, assim, foi uma fase um tanto quanto difícil, mas assim, aí eu voltei e estava engatilhando ali para retornar para a área acadêmica, lá para HC. Só que nisso casei, aí vieram os filhos, e aí a minha prioridade acabou se tornando os filhos mesmo. E assim, e eu curtia demais ser mãe. Eu adorava fazer festinha de criança, fazer bolo, eu fazia os bolos das crianças, eu fazia tudo isso. E assim, tinha um lado meu que estava ali, eu continuava trabalhando, meu consultório, continuei assim sempre trabalhando e eu dizia que eu me considerava uma boa médica, porque eu sabia exatamente até onde eu sabia ir. Então Uhum. eu não, assim, o que eu fazia bem. Daqui para frente, mesmo sendo otorrino, ó, você vai Entendi. passar com um colega meu. Uhum. Isso aqui não é minha especialidade, eu não sei tratar. Então eu estava sempre em paz comigo mesma, porque eu me considerava uma boa médica, porque eu fazia muito bem aquilo que eu sabia, aquilo que eu tinha responsabilidade, assumia a responsabilidade de cuidar. Só que eu não desenvolvi minha carreira acadêmica, nem profissional, nem o que eu sempre quis, né? Porque, poxa, estudei muito para chegar Como é que lá. foi essa escolha aí? Foi natural para Foi você? natural, totalmente natural. Para mim, estar com os filhos era a coisa mais importante para mim. Não tinha nenhuma frustração. Não, não. Depois, hoje eu até olho e falo assim, puxa, eu acho que sempre estava meio sufocadinho isso, mas eu estava tão feliz com os filhos, acompanhando, e tanto é que assim, eu curti demais. Os filhos, muitas vezes, hoje em dia principalmente, eles crescem, né? Assim, quem perde muitas vezes somos nós, os pais, Sim, né, sim, de sim. não acompanhar, porque eles vão se desenvolver muito bem, existe uma estrutura boa para isso. Não precisava eu buscá-los lá, mas eu queria buscá-los na classe. Então, e tive condições de fazer isso. E isso é outro ponto. Primeiro, você continua casada Continuo. e vocês tiveram comunicação nesse momento? Ou foi algo meio que imposto? Ah, é a minha vontade, como mãe, eu preciso. Foi Tem natural. alguma desavença entre vocês como Não, casal? Foi natural. principalmente nessa questão, assim, foi muito natural. Eu Legal. sempre quis cuidar mesmo e para o meu marido estava ótimo isso. E assim, eu falo que talvez a grande missão que eu me sinto muito orgulhosa mesmo é dos filhos. Eu acho que Uhum. eles trilharam bons caminhos, mantiveram essa questão de educação é a coisa mais importante. Então, meu filho mais velho, ele acabou com 13 anos, ele disse que queria estudar fora, fez faculdade nos Estados Unidos, passou Em em 13 cinco. anos ele falou isso? Ele falou com 13 anos E que foi?
Foi para a Caltech, ele passou em 5 universidades top americanas, escolheu a Caramba, que Caltech, legal. que é uma especializada, né, uma das melhores do mundo de tecnologia. Ah, mas aí ele só Tá, foi quando acabou o colégio. Ele falou com é, 13, mas continuou aqui falou com estudando no Brasil. 13, Aí ele começou a trilhar o caminho das Legal. Olimpíadas Científicas para conseguir, a meta dele era ir para fora. Então, era MIT, Harvard, Princeton, Caltech, tinham várias dessas universidades, né, que estavam no Só a radar opção dele, simples. básica. É, básicazinha, tipo assim, ah, vou ali comprar um picolé, por aí, assim. Exato. E aí ele acabou indo numa época que a gente não conhecia muito sobre como que se estudava fora. Eu não sabia nem o que era o MIT quando ele disse que queria estudar fora. E aí foi por isso que eu acabei criando, na época que ele foi uma dor no coração de ninho vazio, mas eu sempre batalhei muito para que os filhos conseguissem criar, né, Ele é o mais chegar, velho. alcançarem os sonhos. Ele é o mais velho. E Tá. aí foi por isso que eu criei um grupo no Facebook quando ele foi, que chama Pais Olímpicos, que Uhum. era para orientar os pais de alunos que tinham sonhos de participar. O sonho dele era estudar fora, mas o caminho foi via Olimpíadas Científicas. Não, Então, peraí, abre essa gaveta, pô. Peraí, já vamos entrar nessa. Fala aí. O que é isso, Lili? Que mundo é esse que a gente, poucas pessoas conhecem? Eu tive uns amigos que estudaram no São Bento aqui no Rio, e o São Bento tem essa característica aqui no Rio de muita gente fazer Olimpíada de Matemática. Mas, sim, assim, eu nunca escutei falar sobre isso durante toda a minha vida. Então, dá uma pincelada aí. O que é esse universo aí de olha, Olimpíada de esse Matemática? universo são a escola, ela passa um currículo básico. Quem tem curiosidade e tem, vai, é um pouquinho fora da caixa e consegue mergulhar mais fundo, tem um universo gigante aí, tem muito aluno muito bom. E assim, nas Olimpíadas, o céu é o limite. Então, eles vão fazendo essas Olimpíadas e o nível é de chegar a competir Olimpíada Internacional. Então, meu filho foi para a Olimpíada Internacional de Física, de Astronomia, e assim, gente que consegue estudar e entender Dá e para fazer essa. melhorar ou isso é só para gênio? Olha, uma coisa é certa, eles têm um cognitivo Diferenciado. privilegiado, mas eles precisam estudar demais, 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 demais. Tem esforço. Muito esforço, assim, não adianta ser assim, eu sou bom e achar que com isso vai conseguir. É muita dedicação, muito estudo. E assim, mas dentro disso, aqueles que têm uma meta, então ele tinha essa meta de ir para uma Olimpíada Internacional para conseguir entrar numa universidade, ter um bom currículo para conseguir entrar numa boa universidade americana. E foi o que ele fez, Propósito que você começou a falar, né? o propósito. E então eu criei esse grupo de pais olímpicos. Então, até baseado nessas histórias é que eu escrevi meu livro, né? Hoje esse grupo está com 1.800 pessoas, eu ainda administro, não estou mais tão inteirada de todas as Olimpíadas. Antigamente era mais Olimpíadas de Matemática, Física, eram as mais tradicionais, agora existe Olimpíada de tudo, de, é, Como de é que tudo que se possa funciona, imaginar. Lili? Tem uma por ano, é Tem um brasileira, é monte, um estadual, monte. é Tem municipal? regional, aí quem ganha uma estadual vai para nacional, as que ganham no nacional vão para internacional. Tem várias Olimpíadas de tudo, tem até de medicina. Tem Olimpíada de Neurociências, tem Olimpíada de Linguística, tem Olimpíada de qualquer coisa. E o que é um pai olímpico e qual é a importância de querer ser um pai olímpico para ter um futuro melhor aí dentro desse universo? Eu acho que, assim, é, o meu papel foi o contrário. Ele foi seguindo por um caminho de Olimpíadas e aí eu dava estrutura para ele. Então não é Tá. a gente que impõe, mas assim, é valorizar, né? Então eu acho que quando a gente começa a valorizar as conquistas, o quanto é importante estudar, assim, o quanto o estudar abre portas. Eu falo que assim, o estudo é só um caminho que vai abrir
grandes portas de oportunidades. E esses alunos que se dedicam, que vão atrás, que batalham por isso, nossa, hoje estão super bem colocados aí na carreira, na vida. E aí a minha filha já não. Minha filha já preferiu, ela não, ela até tentou um pouquinho Olimpíada, mas não era a paixão dela. Uhum. E ela, assim, e ela era brilhante também, mas assim, não é a paixão, não é a paixão de todo mundo. Todo mundo não precisa seguir pelo caminho das Olimpíadas, é uma alternativa. E aí Uhum. ela já fez, a paixão dela já era sempre, desde pequenininha, ela falava que ia ser médica. E ela Olha, fez, ela é da primeira turma do Einstein, da que faculdade legal. do Einstein, Uhum. passou em todas as residências que ela prestou, né? Ela está fazendo pediatria agora lá no HC e tá assim com a vida dela super bem encaminhada nessa área. E aí foi o momento que chegou assim, poxa, né? Eu, bom, os filhos voaram no ninho, estão super bem. Eu falo que a grande missão de mãe é a gente se tornar desnecessária, né? Então eu Difícil pra caramba, né? já tinha me tornado desnecessário o suficiente. E aí, né? Não, mas peraí, teve crise ou não? Conseguiu Sem levar muita isso bem? crise. Não, sem crises, mas assim, eu já estava procurando muito dentro da minha área de otorrino, procurar coisas. Então eu estava muito interessada na área de aprendizagem. Então eu não entendia por que que meus filhos tinham capacidade de, assim, estudava para a prova e ia bem, é, por que que tinha alunos que não conseguiam nota, não conseguiam. Fui estudar porque as dificuldades de aprendizagem. Hoje, eu fui estudar tudo isso antes até de saber que existe uma área da otorrino que se chama foniatria, que estuda assim todas as dificuldades de comunicação, de linguagem, de aprendizagem, esse desenvolvimento. E Uhum. aí eu fui trabalhando com isso, mas nesse contexto todo, um dia eu estava vendo o meu e-mail e tinha um convite para quem era ex-aluno da faculdade da USP que quisesse se tornar um mentor Tá, de algum aluno de lá. Ah, me candidatei, né? Estava uma epidemia de tentativas de suicídio na USP, então tinha tá. muitos alunos tentando, assim, nessa fase de burnout, tentativa de suicídio, e aquilo me incomodava. Eu falei, eu Quando foi vou isso, Lívia? Que ano? 2017. Tá. 2017. Aí me tornei uma mentora. Quem organizou esse programa de mentoria foi o Cauê, que era um Que legal. acadêmico de medicina. Ele estava no terceiro ano, ele descobriu uma matéria optativa na Poli, que era sobre empreendedorismo. E aí ele foi fazer, e como projeto do curso, tinha que fazer algum programa, alguma coisa em empreendedorismo. E ele criou esse programa de mentoria. E foi aí que eu conheci o Cauê. Aí participei, assim, essa minha mentorada é minha mentorada até hoje, assim, o programa acabou, mas e ele nesse meio tempo ele terminou o ano, ele foi para Harvard fazer um intercâmbio. Uhum. Lá ele conheceu o MIT Hacking Medicine, que era um projeto de um hackathon na área da saúde. E Uhum. aí lá ele ficou encantado com o projeto e quis voltar para o Brasil para trazer esse modelo de hackathon para o Brasil. Quando ele chegou, assim, ele me contou, nossa, eu fiquei assim extremamente empolgada com isso. Aí, assim, ele falou: "Ah, vamos fazer? Vamos, eu topo." E aí foi nisso que assim, a gente nasceu como um evento dentro do HC para fazer um evento de um hackathon e foi muito incrível, porque assim, ele lançou um vídeo para dizer o que, que era um hackathon, colocou, assim, fez uma landing page, né, uma página na internet para perguntar que quem gostaria de participar, que se Antes da pandemia, inscrevesse, isso. isso em 2019. Ah, 2019. pré-pandemia. É, pré-pandemia. Aí ele pegou e colocou isso, a gente fez essa landing page e tudo, 1.200 pessoas se inscreveram.
Ele falou: opa, agora vai ter que fazer, né? Se tem 1.200 pessoas querendo fazer, vamos fazer. Não tinha nenhum projeto pronto. E foi aí que a gente saiu atrás de conseguir patrocínio e tudo, porque quem é que vai pagar por um evento, uma competição para criar soluções na área de saúde, é assim, e fazer Qual que era o disso um desafio, Nívia? negócio. Não, Qual cada era o um traz desafio? o seu Ah, tá. problema. Cada Tá um bom. traz um problema que quer resolver. Nosso lema é somos todos pacientes. Então a gente enxerga problemas na saúde, a gente precisaria construir aí um modelo de negócio e que poderia se transformar numa startup. Mas assim, quem que se inscreveria, pagaria para fazer tudo isso, se nem sabe direito o que que é isso? Não existia isso, né, por aqui. A Aí a gente inscrição foi era batendo. paga? Não, então a gente queria fazer de graça. Tá. Por isso que a gente foi sair atrás de patrocínio. E aí a gente batia em porta de um monte de empresa, todo mundo, nossa, sensacional, resolveu os problemas da saúde no Brasil, maravilhoso. Tava um tapinha nas costas, nunca mais falava com a gente. Até que um dia me apresentaram uma pessoa que, assim, enfim, a gente conseguiu uma reunião com Jorge Paulo Lemann. Caramba, que legal. E a gente ficou 1 hora sentadinho com o Lemann no escritório da Ambev. E assim, apresentamos o projeto, ele assinou um cheque. E aí, assim, a gente ainda pediu para ele se ele queria, não poderia vir para o Brasil, ele mora na Suíça, para incentivar, inspirar os jovens empreendedores. E ele Vocês dois não veio. conheciam ele? O nosso outro sócio, o Leandro, ele, Aham. ele tinha o contato do Leman, ele conhecia já o Leman. Então, ele que articulou tudo e a gente Entendi, fez essa entendi. reunião. E aí, Caramba, que legal. assim, e ele veio para a reunião, ele disse que viria para o Para evento. lançar o projeto, o evento. Ah, podia do Só evento? que para o dia do evento. Só que aí a gente falou que o Lehman vem, então a gente começou a ir atrás. Todo mundo que tinha meio que fechado as portas para a gente Abriu de abriu novo. tudo, né? Veio o CEO da Intel, da Dell, da VMware, de todas as empresas de tecnologia, daí todos os diretores de hospitais, né? Então, Sírio, Einstein, aí toda a academia, gente do governo, gente da academia, veio o pessoal E peraí, do a pergunta MIT, indiscreta. é, O cheque dele pagava o evento já ou inteiro precisava não, disso tudo? não pagava o evento inteiro, mas a Tá. gente conseguiu aí outros patrocínios, né? E aí a gente fechou. A gente até saiu com saldo positivo, né? Entendi, Que entendi. ficou para o Imagino. HC. Aham. E aí, assim, veio convidados de Harvard, Stanford, MIT para o evento. Então foi um mega evento, isso em janeiro de 2020. A gente, assim, Caramba! daí alguns dias, pouco, né, final de janeiro, 31 de janeiro, 1 e 2 de fevereiro de 2020. Logo veio a pandemia. Sim. E aí, assim, poxa, agora que a gente tinha criado um movimento disruptivo de inovação e empreendedorismo em saúde dentro do HC, o negócio assim que saiu todo mundo num auge ali, veio a pandemia. E aí, o que que a gente faz? A gente teve que migrar para o virtual. Só que Inicialmente foi um nisso desespero e uma frustração, e obviamente foi. se tornou uma baita de uma oportunidade. Nossa, aí a gente entrou no virtual, a gente nem sabia como se fazia eventos virtuais e tudo, e a gente foi aprendendo como todo mundo, e aí a gente acabou Só entendendo que, vocês ó, no três ou tinha evento mais equipe tem mais nisso? o Bruno Pina, ele é um executivo de negócios, aí ele era executivo da AstraZeneca, daí ele foi para Distrito, que é um hub de inovação, agora ele já saiu de lá, está numa outra empresa, mas é um sócio nosso também. Mas quem é full-time no HackMed sou eu e o Cauê. Tá. Aí, assim, a gente entendeu que, opa, peraí, em 3 dias a gente não monta uma startup. Então, vamos apoiar esses projetos, encaminhar e trabalhar juntos. Então, a gente criou um programa de inovação de 4 meses. E aí, terminava o programa de inovação de 4 meses, essas startups, ainda
não eram nem startups, esses times, eles não estavam prontos para o mercado. Então a gente continuou com outro programa, que a gente chama Founders to Founders, para acompanhar essas startups a chegarem ali, abrirem o CNPJ e começarem a vender. Aí a gente entendeu que, peraí, chega um momento que eles vão precisar de dinheiro, porque assim, vai no começo todo mundo fazendo, levando em Sim, sim, paralelo, sim. mas chega um momento que vai precisar de dinheiro. Opa, quem que vai investir nessas startups tão early stage? Vai precisar de um grupo de anjos. Então a Uhum. gente criou, entendeu que, poxa, os médicos, eles têm, não tem médico extremamente rico, talvez, pela própria medicina, né? Mas assim, o médico tem Sim. um dinheirinho ali e ele pode se dar o luxo de ter um dinheiro que ele pode perder. Investir em risco, e se vai investir em risco, que use esse dinheiro para algo na saúde. Então, e ele tem muito know-how sobre a saúde, porque o jovem empreendedor, quem vai empreender, assim, em geral é mais jovem, não tem toda a vivência que a gente tem na área da saúde. Sim. Então, o médico se torna um bom investidor anjo, é o que a gente chama de smart money. Né? Então, a gente consegue não só colocar o dinheiro, mas colocar um know-how também, em troca de um pedacinho da startup. E hoje em dia, todo mundo quer ter uma startup para chamar de sua, né? Então, Uhum. a gente entendeu que, opa, a gente tem um outro campo aqui para atuar, de formar bons investidores. Então, a gente criou o nosso outro braço de atuação, que é uma venture, que a gente ajuda a construir a empresa, coloca o Caramba. investidor anjo, e hoje a gente já tem uma das nossas startups que nasceu no nosso primeiro hackathon, ela já está investida pelo nosso grupo de anjos, a gente levantou 200 mil, e colocou nessa startup e ela já está vendendo, já está aí no mercado. E assim, junto com ela, a gente está com umas 10 startups que nasceram no nosso ecossistema e estamos, assim, até semana que vem vai ter até um evento para a gente atrair mais investidores, porque a gente vai lançar um segundo bet agora Uhum. para investir nesse outro grupo de startups. E a gente está tentando trabalhar aqui para justamente criar esse movimento de empreendedorismo na saúde. Então, o que que a gente enxerga? Assim, a saúde tem muito problema, muito problema. E se a gente só ficar aqui apontando, isso não funciona, aquilo não funciona, não vai Excelente. levar a nada. E a saúde do jeito que está insustentável. Então, Sim. quem melhor do que nós que conhecemos, que estamos aqui dentro, de tentar criar soluções e fazer essas soluções ter um bom modelo de negócio e que monetizem e que traga muito dinheiro para todo esse sistema. Né? Então, é isso que a gente vem construindo com o HackMed. E assim, hoje eu falo assim que a essa altura da minha vida, só faz sentido eu trabalhar do jeito como eu trabalho, porque a gente trabalha muito, né, nessa área, se for por um propósito, Sim. né? Então, hoje eu vejo assim, o quanto de impacto a gente pode trazer se a gente começa a trabalhar da forma como a gente puder aí, ajudando as empresas a crescerem. Na verdade, o empreendedorismo é quem vai tirar o Brasil do buraco, porque ele que vai Com gerar certeza. empregos, vai gerar dinheiro que as pessoas podem comprar outros produtos e é isso que vai fazer a máquina girar. Então a gente fica aqui no cantinho da gente, né, fazendo o nosso trabalhinho, mas entendendo que isso vai gerar um impacto, O né? modelo de negócio, no ponto de vista de você, está pronto já ou é ainda muito vivo ainda? Ele ainda está em eterna transformação. Como é que De você vê do quem? Do HackMed? HackMed? Isso. Constantemente mudando a cada dia, né? Isso é o modelo de qualquer startup, né? Então a gente o tempo inteiro crescendo, construindo, aprendendo, medindo, melhorando, né? Então a gente está o tempo inteiro melhorando, crescendo e buscando. Mas e uma coisa muito legal assim é como tem gente que realmente também
tem essa vontade, sabe? A gente às vezes olha, né, o cenário da saúde, vê muito médico já desolado, muito médico assim só trabalhando porque, assim, correndo atrás do próprio rabo, né? Aquela coisa de Total. tem um monte de dívida, então trabalha demais e aí faz Uhum. mais dívidas e trabalha demais e fica nessa coisa. Mas tem muita gente fora disso e que está realmente querendo transformar e fazer, tentando fazer as coisas melhorarem. Então, dentro do próprio HackMed, a gente já tem duas startups, por exemplo, que estão trabalhando para aquelas pessoas que de conseguir algum tipo de financiamento mais em conta para procedimentos para pacientes que não podem pagar conseguirem fazer. Tipo, assim, a estrutura que surgiu, nasceu um doutor consulta, que Uhum. é dar acesso à população que não pode pagar um convênio, mas também não consegue ter nada no SUS. Assim, tem várias propostas de health fintechs, de propostas de como trazer tecnologia para aquilo que a gente faz de uma forma muito ainda manual. Então tem muita coisa surgindo e como é gostoso, né, a gente ir crescendo e entendendo que a tecnologia ela está sendo só uma ferramenta, né, e como eu tinha falado, né, como que eu encaro, o que que é inovação para mim? Então, inovação para mim é a gente encontrar soluções para um problema. Então, se vai usar a tecnologia como ferramenta nesse processo, ótimo. Se não vai usar, também, desde que a gente consiga buscar soluções para um problema que realmente exista, que a gente esteja enfrentando. Então, existe inovação de processos, de gestão, tudo isso tem que mudar para que a gente consiga realmente fazer a saúde se tornar mais sustentável, Uhum. né? Então, é um pouco disso que o HackMed trabalha, né? E como é que Então, são os prazos, William? Vocês fazem evento uma vez por ano, mais de um evento, A e. gente tem vários tipos, né? A gente tem um grande evento, que é a nossa conference, que foi agora em julho, que ela é anual. Tá. Então a gente começa por esse evento, nosso ano começa. Nosso ano foi em julho, o próximo ano já está marcado, vai ser em agosto, né? Então a gente não tem o ano tradicional do calendário, Uhum. mas o nosso ano começa na conferência, e aí surgem todos esses programas em que a gente vai. Então, o Hackathon dura 3 dias, o evento presencial dura 3 dias, a gente deve fazer no primeiro semestre do ano que vem. O Tá. programa de inovação, ele começa, ele tem 4 meses de duração. A gente vai lançar o ano que vem um membership. Então, que para participar de todos os eventos que a gente vai fazendo ao longo do ano, de encontros, porque a base da inovação é o networking. Então, a gente Sim. acredita muito em todas essas conexões. Então, a gente vai começar a criar um calendário aí de encontros seja para discutir um tema de inovação, seja para construir, ajudar a construir uma solução, seja para se encontrar só por se encontrar, sabe? É assim, para realmente a gente ir formando um ecossistema, um grupo forte de pessoas que realmente pensam igual, né? E que acreditam. E é isso que a gente tá construindo, por isso que a gente está o tempo inteiro tentando ir construindo cada vez mais, né? Mas esses grupos que fazem os 4 meses, eles são selecionados no Hackathon ou não? Então, assim, tem vários caminhos. Ele pode vir tanto de um hackathon, mas ele pode começar, assim, só se inscrevendo. Então, a gente pega na Aonde? mão, pelo site. Instagram? Site. Não, a gente tem o Tá. site nosso Fala, hackmed.com.br. botar na bio. Isso. HackMed, Ha- Ah, legal. hackmed.com.br. A gente tem, assim, a gente tem o Insta, a gente tem Sim, sim, sim. todas as outras redes sociais, mas assim, a gente faz inscrição, agora está fechado novas inscrições porque a gente já está com o grupo rodando. Tá. E sempre vão surgindo eventos, né? E aí, em paralelo, vão surgindo os eventos do grupo de anjos. Aham. Então, a gente vai fazendo o E que.
qual é o público mesmo, Miriam? Quem é o perfil aí É, que para se inscrever ou não tem? não tem. Então, na verdade, é o seguinte: apesar de a gente não ter nenhum perfil, ainda se inscrevem no HackMed, nos programas, talvez 70% sejam profissionais da área da saúde. O nosso sonho, Estudantes ou... estudantes, profissionais. Então, por exemplo, no primeiro hackathon tinha de 16 a 62 anos. Caramba, O time que tinha esse aluno do ensino médio de 16 anos e o time que tinha essa pessoa de 62 anos é, foram premiados. Então, assim, inovação não tem idade, uhum. né? E assim, a gente sai o tempo inteiro Foram para todo o pessoal premiados de. porque eram bons, não foram Porque premiados por eram causa das bons. idades, não. Não, Legal. pelo o projeto, o grupo que eles estavam foram Entendi. premiados. E assim, a gente sai para as universidades de tecnologia, para grupos de tecnologia. Pessoal, a saúde precisa de vocês, né? A gente chama techers, né? Pessoal de tecnologia, a saúde precisa de vocês. Então a gente vai lá buscar designers, pessoas que entendem de negócio. O ideal seria lá no MIT, o original do nosso hackathon, que inspirou o nosso hackathon, lá eles colocam 25% das pessoas da área da saúde, 25% de tecnologia, 25% de negócios e 25% de design. Não, negócios, tecnologia, saúde e designers. Uhum, Porque é assim que a gente consegue construir é, com essa equipe mais multidisciplinar, a gente consegue construir soluções melhores. uhum. Ainda na saúde, no nosso ecossistema, tem muito mais gente da saúde, mas a gente Entendi. sai atrás e pelo menos mentores, as pessoas que assim, apoiam a gente são dessas outras áreas para a gente poder ajudar a construir soluções mesmo, né? Porque se a gente só junta um bando de médicos, a gente não consegue criar, ver possibilidades diferentes daquilo que a gente sempre aprendeu, né? E essas Então, inscrições são pagas? são. Tem algum prêmio? Como é que funciona aí? O que que é, hoje, como vocês veem, o maior atrativo que vocês dão para esses inscritos? Então, é assim, existem alguns programas pagos, alguns programas gratuitos, algumas coisas que a gente faz que gera prêmio, outras coisas. Tem vários tipos de formas de entrar nesse ecossistema, né? Então, os grandes cursos, eles são pagos, né? Na verdade, assim, o nosso modelo de negócio ainda se baseia muito na parte de educação. Então, Tá. o que sustenta o HackMed ainda são os cursos, os eventos, isso tudo é o que faz com que a gente consiga ter toda essa estrutura. Uhum. Mas, por exemplo, nos cursos, existe muita bolsa. A gente pensa muito na bolsa social, as bolsas de tecnologia. Então, tem muitas coisas assim. Ninguém não faz um curso nosso ou não participa de um evento nosso por causa, assim, quando o fator limitante é a questão financeira. Mas, assim, a gente precisa ter uma monetização, e Com é isso que a certeza. gente prega, né? Lógico. E aí, assim, mas a gente tem muitas parcerias com empresas, seja patrocinando, ou seja, fazendo parcerias mesmo, Aí de vamos para esse construir outro alguma coisa. lado. Aí Aí a vamos gente vai ajudar para esse lado. vocês. Eu sou É, empresa. Como eu chego a vocês e tem algum foco de empresa para patrocinar vocês ou não? não, assim, a gente tem desde empresas, farmas, hospitais, a Unicred assim, que é uma instituição financeira, está muito lá com a gente, assim, empresas de tecnologia. Então, no último evento, a Witel, por exemplo, foi um grande patrocinador nosso, que é uma empresa de tecnologia. Então, assim, qualquer tipo de empresa que enxergue que a saúde tenha um fit com a tese deles, né? Que é importante para eles. Assim, eu diria que a gente é uma ponte. Durante a pandemia,
logo naquele comecinho, que era uma fase extremamente complexa lá de isolamento total, de ficar em casa, que tinha, foram criados muitos covidários, então o HC se transformou num grande covidário. E a gente tinha 600 leitos de enfermaria e 300 de UTI lá no HC. E todo mundo isolado. E quem chegava lá era um covidário de média para alta gravidade. Só que o HC não tem sinal de Wi-Fi aberto. E o paciente chegava, internava, ficava isolado, piorava, ia para UTI, morria, saía de lá num caixão fechado, que a família nem podia ver, sem ter conversado, sem ter tido uma conversa de despedida. Foi nesse momento, nesse contexto, que o pessoal me pediu se eu conseguiria um contato com as empresas de robô de telepresença. E um grande parceiro do HackMed é a Plugin Bot, que é uma empresa de robôs. E eles emprestaram 3 robôs para a gente, de telepresença. Então, o que adianta chegar com 3 robôs, deixar na porta do hospital e ir embora? Aí foi quando a gente, assim, o head de operações veio, migrou lá, fez um QG dentro do HC. Eu larguei o consultório, fui para o comitê de crise lá trabalhar com essa parte de implementação da jornada do robô, para a gente poder fazer esse uso de tecnologias dentro da saúde. E foi aí que a gente começou a entender como trabalhar essa mudança de mindset do profissional da saúde para começar a lidar com novas tecnologias e, por outro lado, do pessoal da tecnologia entender como funciona o pessoal da saúde. Então, hoje a gente busca muito essa integração, né? Então, Essa época no HC, quem que estava? Marisa? Madi? Não. Como assim? Direção? Não, o superintendente é o Tom Zé, o Antônio José. Aí tinha todo um comitê de crise, que a Heloísa Bonfá que estava liderando. Ah, era a Heloísa que estava liderando, né? Entendi. Isso. E esse teu prêmio lá da Câmara foi correlacionado a esse momento do HC ou foi do HackMed Não. mesmo? Sabe que eu não sei? Até hoje eu não sei. Quando eu recebi assim, a indicação, eu virei assim, eu achei que era trote, né? Eu não sei como é que eu cheguei não sei como é que eu cheguei até alguém saber o que eu estava fazendo, né? E foi assim, nossa, para mim foi um impacto muito grande. Primeiro porque assim, você pensa assim, nossa, vamos É muito legal trabalhar. aquele teu vídeo, é muito legal. E assim, a hora que você É chega, muito a espontâneo. expectativa. Então, porque assim, para mim foi um choque. Primeiro de achar, nossa, achava que a Câmara dos Deputados era algo assim super. Gente, é tudo muito surrado, a cadeira muito surrada, as coisas assim, testando, não, o microfone não está funcionando, sabe? Aquelas coisas assim. Você acha que aquele formalismo, né? A Adriana Ventura, que assim, foi quem me deu o prêmio, quem que estava de presidente, aquele. Gente, ela é fantástica. Ela é gente como a gente. E assim, e é uma assim, né, que às vezes a gente acha que o político e tudo que eles precisam trabalhar, a forma como eles trabalham, a forma. Você começa a olhar para a política, realmente a gente precisa, estamos agora há alguns dias da eleição, como a gente precisa dessas pessoas que estão trabalhando lá Vai se para fazer as candidatar, coisas. doutora Lívia? Não, eu não tenho nada a ver com política, mas assim, eu fiquei encantada de conhecer esses bastidores, né? Então, para mim, foi um aprendizado gigante aquilo. Mas foi muito gostoso, né? Tá ali, assim, eu não acreditava onde eu estava, né? E entender, assim, né, que a força como essa coisa da mulher empreendedora, né? E da gente depois de uma assim, eu não tenho nada de perfil de empreendedor. Normalmente empreendedor é mais jovem, é homem, é assim, né? Não é uma coisa que eu sempre falo, né? Que japonês tem poucas mulheres líderes japonesas.
eu acho que talvez um pouco perfil cultural, né? Então, assim, eu não tinha nada e de repente eu estava ali, né, mãe, é, Não, recebendo, mas isso é né? muito legal teu, Li. E aí volta aí para o que você estava falando, a gente como a gente. E Aham. eu acho que isso dá um empoderamento muito grande. Tipo assim, poxa, dá para tentar fazer, né? Poxa vida, obviamente que ela sofreu pra caramba. Ela teve um monte de desafio aí que você está contando para a gente na trajetória, mas é, eu posso também conseguir, né? Sim, Pô, você sabe imagina que para tua filha, né? isso é uma coisa muito interessante, né? Porque quando eu comecei aqui no HackMed, muitas meninas vieram assim: Lilian, você me inspira. Ai, gente, para com isso. Aquela coisa da síndrome de impostora. Não, eu, pelo amor de Deus. Aí, uma hora me bateu uma coisa que, assim, a gente precisa de referências. Com E aí, certeza. hoje, eu comecei a trabalhar muito dentro do HackMed com um lado de trazer pessoas para elas se tornarem referências, para que, assim, uma pessoa olhe para alguém que está ali, para uma mulher que está liderando, que está. E a acadêmica, uma pessoa nova, olhe para ela e fala: puxa, eu posso chegar lá. Sabe, Uhum. então eu acho que tem muito disso, né, na questão de empreendedorismo, de referências, de lideranças, que é extremamente importante ter alguém que represente. Então Sim, eu tenho trabalhado muito com a bandeira de inclusão também na questão racial. legal. Assim, a gente tem algumas pessoas que elas nunca imaginariam, né, que poderiam, tem uns reels ultimamente Pequena Sereia Negra, né, que a Aham. Disney está lançando, e ela, é, ela tem a mesma cor de pele que eu. Então, quando a criança ou alguém enxerga que uma outra pessoa parecida com ela pode, assim, ela pode querer ser como essa pessoa, nossa, isso dá é, abre oportunidades, caminhos, possibilidades gigantes. Ah, Então, esperança, né? isso eu acho fantástico, é algo que é uma bandeira que eu tenho trabalhado muito, né, em termos de abrir oportunidades, de valorizar pessoas que, pelo trabalho, aquelas que estão ali fazendo quietinhas ali no canto, por que não mostrar e justamente inspirar outras pessoas, né? Então, isso é uma coisa que a gente vem trabalhando. Eu faço parte tanto da rede de líderes da Fundação Lehman quanto do Facebook, né? Uhum. Então, assim, do Facebook, eu sou uma embaixadora do Ela Faz História. Então a gente vai trabalhando, né? O que a gente pode trabalhar, a gente vai trabalhando. Dentro da rede de líderes da Fundação Lema, a gente está tentando, a rede de líderes da Fundação, ela trabalha muito com educação, agora a gente quer ativar o lado da saúde, então a gente vem Aham. tentando também ativar o lado da saúde. E eu acho que assim, essa missão é de cada um de nós, né? Acho que cada um tem que fazer um pouquinho, achar que assim, faz parte da vida da gente, da responsabilidade. Então, eu acho que é um pouco disso, né? Me diz um negócio. Quando eu vou aqui direcionando para o fim, eu pergunto sempre para os meus convidados se eles já estão encontrando um equilíbrio de vida, um work-life balance aí. E você, na tua história aí, você agora mais ainda, já me citou aqui umas funções. Você cada vez está pegando mais trabalho. Então, cada vez. Obviamente que a gente sabe que todo mundo tem as mesmas 24 horas, mas como é que está sendo esse equilíbrio aí na tua vida? E com esse sorriso, estamos gravando sexta-feira à noite, com esse sorriso maravilhoso no rosto aí, animada e motivada aí por tudo que você está construindo. Como é que está sendo pegar um monte de coisa e continuar motivada? Tem família ainda, tudo bem que os filhos aí estão com seus caminhos trilhados, mas precisam sempre da mãe, né? Sim, né? Não sei, eu jogo tênis também, né? Então, de fim de semana jogo tênis, de semana faço umas aulinhas ali, tudo para manter, né? Eu acho que não sei, é esse propósito, né? Eu acho que é propósito. Então a gente acaba encaixando, né? Não tenho filhos, mas agora eu sou vó de pet, né? Como a gente vinha falando antes, então agora eu tenho Ela uma não cachorrinha. latiu nenhuma vez, hein?
Tá Pois vendo? é, tá para lá, né? Mas é isso que, assim, eu acho que são essas motivações. O dia dá para fazer coisas, eu acho que a gente consegue, né? Maravilhoso. E me diz o negócio, planejamento estratégico aí para os próximos 5 anos. Como é que você está vendo aí? É, fazer 3 perguntas em uma. O seu pessoal, como é que você vê? O HackMed, como é que você planeja que ele esteja aí nos próximos 5 anos? E um pouquinho aí da saúde, o que você acha aí que a gente pode, se Deus quiser, ter novidades aí com o empreendedorismo aí, resultados melhores. Bom, o HackMed, se Deus quiser, vai estar bem mais tranquilo, as coisas vão estar, a gente consegue ir delegando mais, né? Então acredito aí que a gente vai estar nesse começo aqui que tudo depende muito da nossa, da minha mão, né? Na mão do Cauê, aos pouquinhos a gente vai aprendendo aí a delegar e tudo. Eu acredito que a coisa vai estar, a máquina já vai estar rodando, né? Pessoalmente, eu espero assim, daqui 5 anos, quem sabe já talvez venha até netos, não sei, né? Meu filho casou, Impressão, então hein? Mas assim, não é porque é fase mesmo, né? Mas assim, espero continuar jogando tênis, continuar com a saúde como tô bem aqui, tudo, né? E assim, espero muito que a saúde no Brasil esteja bem melhor, né? Então, assim, eu acredito que a gente está trabalhando do jeito que está, a gente está tão lá no fundo do poço que assim, as coisas que estão surgindo, eu acho que vão tem que sair desse fundo do poço, né? Eu acredito que a gente vai estar numa fase melhor. Não tem como pensar aí que as coisas vão estar piorando. Eu acho que a gente só batalha, só trabalha e pensa e faz as coisas com esse olhar positivo, né? Ficar pensando pelo lado negativo e tudo, acho que as coisas não andam. Então, eu realmente acredito que daqui 5 anos, talvez eu tenha mais energia até do que eu tenho hoje, né? Maravilhoso, doutora. Obrigado de verdade aí pelo teu tempo. Você é uma simpatia, por isso que conquista tudo aí que você está aí batalhando e conseguindo, tá? Obrigado de verdade aí pelo teu tempo. Parabéns demais pelo projeto. Tomara que só cresça mesmo, como vocês estão aí. E foguete não tem ré, né? E se puder ajudar de qualquer forma aí, em termos de divulgação e qualquer ajuda aí à disposição, um baita do prazer e uma honra. Cauê, ano passado eu falei bastante com ele, acabou que a gente não fechou de gravar. Cauê, olha aí, vou exigir que você esteja vendo esse episódio até o final, tá? E vamos combinar depois de gravar aí, que eu já tinha combinado com ele, e acabou que a gente não fez a agenda. Mas muito, Sensacional. muito, muito, muito obrigado, Nina. Foi excelente, parabéns de verdade. Obrigada, obrigada pelo espaço. Acho esse seu trabalho de pegar e valorizar pessoas, né? Isso eu acho sensacional. Eu acho que precisa mesmo haver um pouquinho mais disso, né? De se preocupar com pessoas, as trajetórias de vida, né? Então, você está de parabéns, muito bom tudo isso que você está fazendo, todo o seu trabalho. Obrigada e obrigada para quem ouviu até aqui. Tá bom, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Vai Tchau, descansar. tchau.